Olá pessoal, nesse vídeo tutorial eu vou mostrar para vocês o funcionamento de um recurso muito interessante do sistema Odonto Anywhere, que é a confirmação automática de consultas. Esse recurso ele é muito interessante porque ele faz com que o consultório ele economize tempo, porque a quantidade de consultas realizadas por telefone diminui drasticamente, e também dinheiro, porque você não precisa ficar ligando para todos os pacientes para confirmação das consultas. O funcionamento é extremamente simples. A gente precisa inserir no sistema uma conta de e-mail por onde que ela será utilizada para se fazer o envio e o recebimento de mensagens. E essa conta, essa caixa postal, o sistema utilizará ela para fazer o quê? Um dia antes da consulta, o sistema envia um e-mail solicitando que o cliente responda se ele irá comparecer ou não na consulta. Se ele responder com OK ou confirmado, a consulta será automaticamente confirmada e essa alteração, essa confirmação poderá ser facilmente visualizada na agenda de atendimento. Então, o nosso primeiro passo é informar no sistema uma conta de e-mail que será utilizada para fazer essas confirmações. Ela pode ser uma conta do seu domínio, se você possui um domínio próprio, pode ser uma conta gratuita como do Terra, UOL, do Gmail, que no caso é que eu vou utilizar. Enfim, ela só precisa ter acesso tanto por POP3 quanto por SMTP, que é da forma com que o sistema irá fazer o envio e a checagem da resposta desses e-mails. Então, a gente vem em ferramentas, configurações do sistema, confirmações automáticas. Por padrão, o sistema vem desativado. Então, eu vou ativar. E agora eu preciso informar esses dados. O endereço do e-mail é o endereço de e-mail da conta. Então, nesse caso, eu vou utilizar odontoanywhere@gmail.com. O nome de exibição é o nome que eu quero que apareça como remetente do e-mail. Então, eu vou colocar como consultório odontológico. A senha da caixa postal, essa senha ela fica salva, mas ela fica salva criptografada, ela não fica salva em clear text. Com isso, a gente garante a confidencialidade desses dados. Tá? Então, o endereço POP3. O POP3 é o endereço que é utilizado para fazer o recebimento, a checagem dessas mensagens. Normalmente, esse endereço é pop.domínio, pop3.domínio, mail.domínio. Especificamente no caso do Gmail, é pop.gmail.com. Eu preciso informar qual que é o número da porta utilizada por esse serviço. Normalmente, a porta POP3 é a 110, mas o Gmail ele utiliza uma outra porta, que é a 995. Essa informação você pode validar com a empresa que faz a hospedagem do seu site. Tá? No caso do Gmail, ele requer SSL para fazer o recebimento de mensagens. E agora vamos informar os dados de SMTP. O SMTP é responsável pelo envio das mensagens. Tá? Então, é smtp.gmail.com. A porta é a 587, que é a porta padrão, e ele também requer SSL para fazer o envio de mensagens. Os dados estão todos corretos, eu vou salvar esses dados no sistema. A partir do momento que eu salvei, o sistema ele me habilita duas opções, que é para eu ter certeza de que os dados foram inseridos com sucesso. Então, primeiro eu vou testar o POP3. Ele faz o quê? Ele vai tentar se conectar, autenticar e listar as mensagens. Houve sucesso, os dados foram inseridos com sucesso. E agora também eu vou testar o SMTP. No caso do SMTP, ele vai fazer a conexão, a autenticação e vai tentar fazer o envio de uma mensagem. Nesse caso, como a gente está usando o odontoanywhere@gmail.com, vamos dar uma olhada nessa caixa postal para ver se essa mensagem de teste chegou. Ó, ela chegou aqui, ó, Odonto Anywhere, teste de configurações, SMTP. O conteúdo dessa mensagem é só um aviso, e-mail de teste das configurações para confirmações automáticas. Ou seja, a nossa configuração para envio de mensagens está funcionando
perfeitamente, está tudo configurado corretamente. Então vamos excluir essa mensagem, a gente não precisa mais dela. E agora a gente vai voltar ao sistema e a gente vai fazer o quê? Vamos cadastrar, aqui na agenda de atendimento, vamos cadastrar 2 clientes com consultas para o próximo dia, que seria, hoje é dia 24 de abril, nós vamos cadastrar amanhã. A gente vai cadastrar um cliente que eu já cadastrei previamente, então é a Amanda Correia. A gente vai deixar aqui ela com essa consulta. Vamos expandir um pouquinho o horário dela. E aqui vamos colocar às 10 horas da manhã a Kelly Cristina de Souza. Então vamos salvar esse agendamento também. E vamos colocar um período grande para ela também. Tá? Essa questão do período não tem influência referente às confirmações. Então, o que o sistema faz? Normalmente, logo após ao meio-dia, o sistema fará o envio dessas mensagens. Por que nesse horário? Porque já se passou metade do dia, então as consultas que já estavam programadas e as que foram agendadas hoje pela manhã também receberão esses e-mails, a todas aquelas que estiverem programadas para o próximo dia. Tá? Então, com isso, a gente já tem agora essas 2 consultas agendadas para o próximo dia e o sistema vai fazer o quê? Agora ele vai tentar fazer o envio de mensagem de confirmação para esses 2 clientes. Bom, o sistema já deve ter rodado a rotina automática, né, para fazer o envio dessas mensagens. Vamos acessar as caixas postais para ver se essas mensagens foram entregues e como que elas são exibidas. Então, ó, essa aqui é do Gmail, já chegou. Então, ó, lembrete de consulta agendada e vem um identificador. Esse identificador ele é utilizado para a gente saber qual que é o cliente que vai responder essa mensagem. E aqui, essa daqui é uma conta da Amanda e essa outra é a da Kelly. São provedores distintos, um Gmail, outro um domínio próprio, e ambas chegaram da mesma forma. A mensagem ela é enviada em formato texto plano, então pode ser que dependendo da forma com que o leitor interprete esses dados, que a mensagem seja exibida um pouco diferente de acordo, dependendo do leitor que o paciente utilizar. Tá? Então, inicialmente, vamos clicar aqui no Gmail, ó. Vamos abrir a mensagem e olha como ela é exibida. Ele manda o título, manda os dados do consultório e manda olá, nome do cliente. Então, nesse caso, Amanda Correia. Esse e-mail é para te lembrar que você possui uma consulta agendada conosco no dia 25/4/2014, às 8h20, com a doutora Michele Lima Oliveira. Para confirmar sua consulta, responde esse e-mail com uma das expressões ok ou confirmado. Isso é o passo importante que o cliente deve fazer. Essas informações, se ele responder ok minúsculo, ok maiúsculo, uma das letras maiúsculas, todas minúsculas, não importa, o sistema identifica o conteúdo. Se ele responder ok ou confirmado, o sistema vai identificar. No caso do confirmado, o sistema ele até utiliza algumas possíveis erros de digitação, como por exemplo, confirmado, confirmado. Então, na verdade, são erros comuns de digitação e o sistema considera isso. Então, se o cliente digitar uma dessas 2 palavras, a consulta será confirmada. Então, vamos responder, vamos como se fosse o que o cliente fosse fazer. Nesse caso, vamos responder com ok. E nesse caso, a gente vai ver a própria resposta aqui, né? Porque é a própria caixa postal usada nas confirmações. Se a gente visualizar, o ok está aqui. E no outro e-mail também, vamos responder com ok. Ó, ele é exibido da mesma forma, o nome da paciente, a data, o horário da consulta e o nome da dentista. Da mesma forma, nesse caso, vamos responder com confirmado. Vamos deixar tudo em letra minúscula, tá? E vamos fazer o envio. Essa mensagem agora deve, a partir do momento que ela aparecer aqui no Gmail, ó, como ela apareceu aqui, o sistema vai ser capaz de fazer a identificação
dessas consultas. Então, vamos ver agora, aguardar o processo de execução, o processo que executa a leitura dessas mensagens para que ele faça a confirmação. Bom, então, na verdade, agora a gente está aguardando só que o programa ele vai executar, o que a gente vai conseguir visualizar. Nós temos aqui essas duas consultas que foi que a gente utilizou. Elas ainda estão como solicitadas, ou seja, assim que o sistema executar, a gente vai atualizar a agenda ou a gente aguardar, se a gente aguardasse o período de atualização automática da agenda, já seria suficiente para fazer essa identificação. O sistema, então, o que ele vai fazer agora? Ele vai acessar aquela caixa postal que a gente informou e vai validar as respostas dessas duas clientes. Ou seja, as duas consultas agora elas foram confirmadas. Elas estavam verde, ou seja, estavam como solicitadas, e agora o sistema automaticamente identificou as respostas, tanto o ok quanto o confirmado, e já mudou seus status. Nessas situações, essas consultas, as atendentes, as pessoas responsáveis por fazer as confirmações das consultas, já não precisariam mais se preocupar com essas consultas. Tá? Esse é o funcionamento das confirmações automáticas do sistema, é um recurso muito útil, que o seu principal foco é fazer com que o consultório tenha economia de custos, economia financeira, para que não tenha que ficar ligando para os clientes, ter o gasto com telefonia, e da mesma forma ter uma outra ganho que talvez seja até maior, que é o ganho de tempo dos profissionais, aqueles profissionais que são responsáveis por fazer essas confirmações, que muitas das vezes precisam fazer outras tarefas, eles podem ficar livres, vão ter mais tempo para executar outros tipos de tarefa.